Meus queridos irmãos, neste ano, presenciamos a concretização de algumas profecias reveladas anteriormente pelo Padre Oliveira. O conflito deflagrado entre Israel e o Hamas, como um alerta não apenas devido à sua significância crítica, mas também porque há uma apreensão entre líderes internacionais de que essa hostilidade possa se alastrar por toda a região do Oriente Médio, ou até mesmo desencadear um terceiro conflito mundial. Neste vídeo falaremos sobre a visão do Padre Oliveira sobre os anos futuros, em que ele revelou o que acontecerá entre os anos de 2020 a 2029. No dia 12 de março de 2020, Padre Oliveira disse: "Nesta ocasião, acordei no meio da noite e senti um forte desejo de ir para a capela. Olhava para cima do altar e comecei a ter uma visualização. O globo terrestre girando, com o número dos anos passando nele. E abaixo enxergava uma série de imagens. Peguei meu diário espiritual e comecei a tentar descrever o que estava visualizando. Quando transcrevi as imagens, as descrevi conforme pensava ser o significado delas. Portanto, direi a seguir, primeiramente, as imagens que vi, e na sequência, o que sentia que elas poderiam significar. Vi o número 2020. A primeira imagem era de todas as pessoas do mundo e tudo mais paralisados. Interpretei: o ano de 2020 será conhecido como o ano que não passou. As pessoas olharão para este ano como um ano estagnado. Vi em seguida bispos fechando as portas das igrejas e uma multidão decepcionada os olhava do lado de fora. Nessa multidão, muitos tinham uma luz em cima da cabeça e outros apontavam para a igreja. Interpretei: a covardia dos pastores da igreja não será esquecida. Os fiéis leigos receberão muitas graças particulares que despertarão muitas consciências. Muitos leigos farão denúncias graves por causa dos pecados dos bispos. Vi o Santo Padre sentado numa mesa com as mãos sobre a cabeça, angustiado e chorando. Interpretei: o Santo Padre sofrerá muito, já está sofrendo. Seu maior sofrimento será em sua própria consciência. A partir desse momento, o globo começou a girar e os anos foram passando, e muitas imagens de sofrimento seguiram na sequência. Foram tantas que não pude escrever. Uma delas era de pessoas pobres pelas ruas. Então eu vi o ano 2021, e em seguida as bandeiras da China, dos Estados Unidos, da França e da Alemanha sendo erguidas de modo agitados, como em uma torcida de futebol. Interpretei que haverá alguma tensão no cenário mundial e envolverá China, Estados Unidos, França e Alemanha. Vi o Papa olhando para a bandeira da Rússia. Interpretei: o Papa se aproximará da Rússia. Não sei se irá até a Rússia, mas ele olhará para a bandeira russa com uma certa esperança. Vi a bandeira da China. Ela de repente se rompe e começa a sair de dentro dela algo como uma lama. Interpretei: muitas coisas ocultas serão reveladas na China ou da China. Depois vi um padre com uma bandeira vermelha sendo expulso de dentro da igreja pelos leigos. A igreja era parecida como uma que eu conheço, igual à do centro da cidade em que moro. Por causa da semelhança, penso que essa parte se refere ao Brasil. Interpretei: no Brasil, em 2021, o comunismo infiltrado na igreja ficará exposto. Em seguida, vi uma janela sendo aberta, e então houve uma calmaria muito grande. Durante esta calmaria, vi pessoas se preparando para algo, estocando comida. Interpretei: uma janela, período de paz chegará entre 2021 e 2022, pois o globo virava, mas essa paz será como uma falsa paz, por um tempo curto. Penso que seja um período de preparação. Vi os números 2021 e 2022, e logo abaixo militares se reunindo, mas estavam como se estivessem escondidos em uma reunião secreta. Interpretei que neste período,
Creio que os primeiros conflitos terão início, mas o mundo não saberá, não será público. Não sei porquê, mas tive a sensação de que essa imagem é bem metafórica. Trata-se de um conflito que não se verá abertamente. Em seguida vi um grande incêndio na parte superior do globo terrestre. Perguntei-me, haverá alguma catástrofe no hemisfério norte? Em seguida vi o presidente da Rússia apontando para o globo e rindo debochadamente. Interpretei, a Rússia mostrará sua malícia, ou acontecerá algo que confirmará uma posição do presidente da Rússia. A expressão dele era como aquela que se diz, eu falei, eu avisei. Vi o Papa Bento XVI sendo preparado para o enterro. Perguntei-me, o Papa Emérito irá para a casa do Pai em 2022? Em seguida vi o Papa Francisco hesitando muito em assinar algum documento. Ele olhava para o mapa no qual aparecia apenas o Ocidente, Europa, América, África, e hesitava em assinar o documento. Interpretei, o Santo Padre terá de tomar alguma decisão muito importante que poderá mudar o rumo do Ocidente. Em seguida vi a bandeira do Brasil, suja com sangue ou tinta vermelha. A Virgem Maria apareceu, pegou a bandeira e a sacudiu, tirando a sujeira da bandeira. Interpretei que no Brasil haverá um período violento, ou uma investida grande do comunismo, mas a Virgem virá em socorro do país. O globo seguiu girando e vi os números 2022 e 2023. Vi em seguida batalhões enormes marchando, mas o estranho era que havia um silêncio muito grande. Perguntei-me, haverá o início de uma guerra? Ela será silenciosa? Era novamente a sensação de um conflito que não era sentido ou visto, ou ouvido. Em seguida vi o Papa indo às pressas para o avião. Era acompanhado de seguranças e ia quase correndo. Não vi o rosto do Papa. Senti que o Papa precisava deixar Roma por algum motivo urgente. E nesse momento o globo virou, e eu vi os números 2023 e 2024. Então eu vi apenas guerra. Vi as pessoas assistindo a cenas de guerra pela televisão. Perguntei-me, o mundo verá os horrores de uma guerra em 2024? Isso aparecerá nas televisões? Ou será um conflito que só assistiremos, não sendo propriamente físico? A certeza de um conflito me parecia clara. Em seguida houve um salto cronológico. No globo vi passarem rapidamente os números 2024 a 2029 e uma grande luz apareceu no céu. Interpretei assim: haverá conflitos ou problemas até 2029. Neste ano, haverá algum sinal no céu. Depois o globo parou em 2029 e vi muitas pessoas olhando para o céu. Interpretei que em 2029 o mundo olhará para o céu e os conflitos e guerras na terra terão de parar. Depois disso não vi mais nada. Chama-me a atenção que novamente o ano de 2029 apareceu como término ou encerramento de algo.